Hoje eu vou conversar com o Adriano Croco. Ele atua como Engineering Manager. Fala aí, Adriano, tudo certo, cara? Muito bom ter você por aqui. Olá, Edu. Obrigado aí pelo convite. Já como ouvinte, agora como participante, estou super feliz de estar aqui. Boa, boa, muito massa. Daí eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você, né, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, antes de a gente começar o episódio, de fato. Bom, eu tô na área faz mais de uma década já. Passei boa parte da minha carreira no mercado financeiro, de uma maneira geral. Trabalhei em consultoria também. Passei nos meus primeiros 8 anos trabalhando como programador .NET e tal. Quando cheguei a especialista, acabei fazendo uma transição de tecnologia e mudei do C Sharp para PHP. E desde então foi umas 5, 6 transições de tecnologia. E aí eu fiz a mudança para carreira de gestão. E já faz uns 5 anos que eu tô nessa vida aí. Desde então já foi PHP, Elixir, Java, Kotlin, Go, um monte de tecnologia. E eu também nunca deixei de estudar sobre gestão e tudo mais, né? Eu fui me aprofundando nisso. Faz alguns poucos anos que eu comecei a escrever. E aí eu tenho um blog que eu mantenho com regularidade. Acabei lançando alguns cursos na Udemy também, voltado assim para essas questões de gestão, tech recruiting, soft skills e tal. E cá estou, ajudando aí. Espero que seja uma conversa produtiva para ajudar a galera aí, trocar umas ideias sobre uns assuntos interessantes. Boa, boa, legal. Inclusive, eu vou colocar todos esses links aí, né, se você quiser, é claro, nas notas de podcast aqui, para quem Beleza, quiser acessar, enfim, vai ficar disponível aí. Boa, beleza, boa. obrigado. Mas vamos lá, né? Então, o nosso episódio aqui é sobre um assunto bem interessante, né? Que é sobre dívida humana ou débito humano, né? Se a gente comparar ali com débito técnico e tal. Daí, eu queria até pedir para você começar aqui, né? Só explicando, porque assim, pode ter alguém que está ouvindo a gente que não conhece ainda exatamente o termo de débito técnico ou dívida técnica ali, de onde provavelmente surgiu, né, essa ideia de dívida humana. Daí eu queria pedir só para você dar uma explicação bem rápida, né, do que é exatamente o que esse termo Claro. significa, de onde normalmente vem esses débitos ou essas dívidas aí, né? E fazer a transição ali para a dívida humana e como é que ela se compara ali, para a gente começar aqui aquecendo. Por exemplo, fazendo a analogia com dívida técnica, né? É toda aquela, eu diria, negligência que a gente deliberadamente coloca no software por algum motivo. Sei lá, a gente não tem tempo para ajustar algum problema ou algum problema de qualidade que a gente não consegue atacar naquele momento, que ela cobra juros ao longo do tempo, né? Por isso que daí vem a metáfora com a dívida e tal. No caso da dívida humana, é todo aquele trabalho, alguns autores até chamam de human work, né? O trabalho humano que o gestor não faz ou que a empresa não faz com os seus liderados, que ele cobra algumas dívidas ao longo do tempo também. Então, é toda aquela promoção que foi prometida e não foi cumprida, é toda aquela pessoa sobrecarregada que não foi ajudada por algum motivo, né, que às vezes estava no poder do gestor resolver e deixou a situação escalar. Enfim, são vários desses pequenos probleminhas que eles acumulam e no final das contas só tem um resultado, né? Alguém ou estressado, ou doente, ou que acaba saindo da empresa no final das Sim. contas, né? Enfim, não tem muita solução não pagar essa dívida. Sim, sim. E tem até uma outra fonte que eu consigo enxergar assim, né, quando a gente pensa ali em dívida técnica especificamente, que é quando a gente vai evoluindo naturalmente o software, vai colocando funcionalidade em cima de funcionalidade, a gente não percebe que a coisa está piorando ao longo do tempo, até que chega num ponto assim, putz, não, peraí, não dá mais para ser assim, o desempenho já não está muito legal, já não está mais fácil de ler o código e tal, a gente, em tese, deveria parar para conseguir mexer naquilo, para conseguir melhorar a qualidade ali, para, enfim, melhorar a velocidade de Sim, entrega, redução de bugs, esse tipo de coisa. Né? E por um acaso, na minha visão, isso se encaixa muito com dívida humana também. Porque tem alguns casos que a gente vai deixando para lá e a coisa aparece, mas tem outros casos que a gente, deliberadamente ou intencionalmente, a gente cria uma situação onde o código piora, que você comentou, né? Então, a gente precisa entregar isso muito rápido. Então, pô, beleza, vamos fazer do jeito mais rápido possível aqui. A gente cria aquela dívida técnica. E do lado humano a mesma coisa. Então, talvez a gente tenha uma entrega importante ali para ser feita, a gente coloca o pessoal para trabalhar ali no, sei lá, sábado, domingo, feriado, trabalhar além da hora e tal para conseguir fazer sim, entrega. Mas o pior não é nem isso, na minha visão. O pior é depois, né? O que acontece depois, que é você continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. É mais ou menos a ideia de dívida técnica, né? Então você contrai a dívida, mantém essa sim. dívida, então isso funciona tanto pro lado técnico quanto pro lado humano ali, né? Esse é um exemplo bom, assim, que eu já vi algumas pessoas cometendo esse erro, assim, que é, por exemplo, já é uma semana corrida, sei lá, já tá tendo para entregar, às vezes a empresa tem um ritmo naturalmente corrido e tudo mais, e aí alguém tem a ideia de fazer um hackathon, por exemplo. Só que aí o hackathon é sexta-feira depois do expediente, ou no sábado e no domingo.
sem alguma contraparte de folga, sei lá, vamos folgar na segunda, na terça, alguma coisa nesse sentido, e espera que a pessoa esteja 100% na segunda de novo, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, é você negligenciar os fatores humanos, que todo mundo precisa de um descanso, que não faz cabimento, assim, não tem cabimento você pedir esse gás no fim de semana, só olhar o lado da empresa, não olhar o lado da pessoa e tudo mais, acaba sendo um pouco nesse sentido, sabe? Então, é muito fácil a gente, como gestor, eu acho que cometer esse engano, porque eu não concordo muito com essa abordagem, mas eu vejo muitas pessoas fazendo, se a pessoa não está reclamando, ela tá bem. Então, é aí que entra o human work que eu comentei. Às vezes você tem que perguntar de fato e ter certeza que a pessoa está bem. Eu sei que gestor não é psicólogo, né? A gente não. Às vezes a pessoa tem um problema em casa, que às vezes você fica sabendo e tudo mais. Não cabe a você tentar resolver como um terapeuta, mas às vezes entender isso e lidar com isso de uma forma melhor e mais humana, humanizada, né? E tal, com um pouco mais de empatia ajuda, sabe? Eu acho. Total. E aí você evita sobrecarregar as pessoas e que nem eu falei, o destino só tem um. Ou a pessoa sai, ou ela fica doente, e aí você vai entender, nossa, por que isso aconteceu? Por que será, né? Enfim, um pouco da mensagem aqui. Esse é um ponto bem curioso e para quem é técnico, eu acho que vale prestar muita atenção nisso, porque assim, vamos dizer assim, é intuitivo a gente pensar que se alguém não estiver se sentindo bem, a pessoa vai falar. Então, talvez eu já tenha até falado com ela, Exato. não, você tem espaço para fazer isso e tal. Então, a gente imagina que se a pessoa não se sentir bem, ela vai falar. Mas, na maioria dos casos, eu diria que isso não vai acontecer. Às vezes, a gente pergunta e a pessoa não fala. Imagina se a gente não perguntar. Então, acho que se preocupar, Exato. perceber alguns sinais ali que talvez a pessoa já esteja dando de que a coisa não está legal, é importante ali para a gente garantir que, ou tentar garantir pelo menos, né, que a coisa está indo num caminho bom. Então, seres humanos, não dá pra gente contar que as pessoas vão fazer exatamente aquilo que a gente imaginava, né? Sim. É que a gente tem que se perguntar, né? Eu acho. Um conceito que eu vejo que explica bem, que ajuda até um pouco a lidar com a dívida humana e tal, é enxergar nos termos da segurança psicológica, assim, eu acho. Acho que é a grande resposta, eu diria, né? De uma maneira geral, em todas as empresas. Não é só esperar que, se a pessoa não estiver bem, ela vai me dizer. Não. Você tem que se perguntar: existe segurança psicológica nesse time? Né? As pessoas realmente conseguem expressar quem elas são realmente. Óbvio que tem, né, limitações em todas as empresas, tem variações culturais e coisas do tipo, uma coisa que é bem vista numa empresa não é na outra e tudo mais, mas dado tudo isso, né, não existe cultura correta, enfim, tem muitas variações nesse sentido, mas dado tudo isso, será que a pessoa, né, ela consegue, o liderado, ele consegue realmente se expressar, ou ela consegue se expressar sem medo de julgamentos, num sistema, não um sistema técnico aqui, num conjunto de elementos que interagem entre si, assim. Será que ela é parte de um sistema que a opinião dela é ouvida, em que ela não vai ser menosprezada por algo que ela falou, que ela não tem medo de ser julgada, ou julgada, enfim. Então, é um pouco disso, assim. E eu acho que é a responsabilidade do gestor tentar cuidar um pouco disso, sabe? Eu acho que a gente, como gestor, obviamente, a gente tenta resolver bastante coisa, mas dependendo da posição hierárquica que você está, às vezes tem coisas que estão acima da sua folha de pagamento e tudo mais, e está tudo certo. Mas dentro daquele contexto, com seus liderados diretos, será que você está fazendo tudo que pode? Às vezes eu me pergunto um pouco disso quando eu vejo algumas dinâmicas, sabe? Eu sei que a gente tem limitações, mas acho que a gente poderia tentar um pouquinho mais, né? E se não for o gestor, quem será, né? Enfim, não dá para esperar que as pessoas simplesmente adivinhem o que elas possam fazer nessas dinâmicas, sabe? Então, uma frase que eu gosto bastante, que, principalmente em termos de liderança, o impacto que a gente tem é muito grande, né? Então, se a gente não é parte da solução, eu sei que é meio clichê, mas a gente acaba sendo parte do problema. Perdoem o clichê, ouvintes. Mas eu acho que ele é muito clássico nesse sentido, sabe? Total, total. E a gente, basicamente, pelo menos para mim, né, o que eu espero de quem está atuando na posição de liderança é perceber algum problema acontecendo e, pô, beleza, o que eu posso fazer para ajudar em relação a esse problema? Então, isso é o mínimo que eu espero de uma pessoa numa posição de liderança. E você comentou ali sobre segurança psicológica, eu queria até entrar um pouquinho mais nesse ponto, que assim, para mim, esse é um tema super importante, só que não, vamos dizer assim, nem sempre é tão fácil a gente conseguir fazer isso acontecer, né? Então, pensando que, por exemplo, numa situação onde eu, líder, vamos imaginar que eu, líder, estou sendo muito pressionado para fazer alguma entrega, ou enfim, por conta de algum problema que está acontecendo ali. Nesse caso, tem algum jeito ali de eu tentar garantir uma segurança psicológica no time, sendo que talvez nem eu estou me sentindo seguro psicologicamente? Então, tem alguma coisa que dá para fazer nessa situação?
Sim, eu acho que eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso, depois eu coloco nos anotações do programa, porque eu acho pressão uma anti-pattern, para ser sincero, eu já escrevi sobre isso também. Eu acho que tem, tá? E até a proposta que eu comento nesses textos e tudo mais, eu acho que permeia toda a minha carreira e todo o trabalho que eu produzo, eu acho que acaba indo nessa linha. Eu, eu tenho limitações aqui, tá? Na minha experiência, baseado puramente em empirismo, eu nunca vi, numa situação de crise, você chegar nos liderados, tratar eles como os adultos e falar assim, gente, a gente tem um problema, beleza? O problema é grave, eu preciso da ajuda de vocês. Se a gente não resolver, vai ser um prejuízo gigantesco para a empresa, a gente vai conseguir crescer ou algo similar. O meu emprego está em risco, o de vocês está em risco e tudo mais. Me ajuda. Eu nunca vi as pessoas falarem, não, se vira aí, sabe? Porque elas foram ouvidas, elas foram contextualizadas. Quantas vezes a gente não comete esse erro como gestor de você tá sabendo de uma coisa que você foi em alguma reunião, alguma coisa similar, que você interagiu com outras áreas, com outros times, você está sabendo de coisas meio que confidenciais e tal, você não pode falar porque é alguma coisa mais crítica. Só que você trazer a importância daquilo sem expor detalhes confidenciais, eu nunca vi as pessoas assim. Se você realmente valorizar a opinião delas e coisas assim, eu nunca vi elas falarem, não, se vira aí, eu quero ver a empresa quebrar e tudo mais. A reação que eu vi sempre foi as pessoas se juntarem e falar, vamos resolver. E aí cabe a gente, como gestor, preparar o terreno, né? Então cancela tudo que não é obrigatório, me peça minha ajuda aí para, sabe, bloquear reunião inútil, alguma, sei lá, não inútil, né, mas que não é o momento, que não é prioritário agora. Então cabe a gente limpar a agenda dessas pessoas, colocarem elas para fazer isso com foco e tudo mais, e cuidar do bem-estar delas, sabe? Se alguém não está bem, não obriga a participação e tá tudo bem, sabe? Também tratar essa questão, esses respeitos as rotinas das pessoas, ao modo de vida delas, religião, o que seja, e tudo mais, e tentar fazer o melhor com os recursos que você tem. E aí a gente tenta brigar em outras frentes, né? Então, putz, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir atender essa crise com essa equipe. E aí você vai atrás de mais pessoas, pede ajuda de outro time, enfim, tem várias soluções para esse tipo de problema de falta de braço e tal, né? Enfim, mas basicamente isso, assim, é tratar os seres humanos como adultos, não esconder o que, né, não precisa ser escondido deles e pedir ajuda, sabe? Sim. Eu acho que não tem muito segredo, sabe? Quando você, pelo menos para mim, tá? Me perdoem, ouvinte, se eu estiver sendo ingênuo. Mas quando eu vejo as coisas dessa forma, a pressão se torna obsoleta. Porque eu respeito quem eu tô pedindo, né, que faça alguma coisa e eu trato essa pessoa como um ser humano e tudo mais. Então, sei lá, a pressão me parece que ela vem muito dessa posição de você é um recurso que vai agir de acordo com o que eu estou mandando, né? E não uma pessoa que precisa ser convencida de que isso é bom para nós dois. Pelo menos é a postura que eu tento fazer, né? Enfim, nem tudo vai ser agradável, eu sei, nem tudo, né? Todo mundo vai querer fazer tudo, mas, enfim, acho que se conversar corretamente, enfim, explicar os motivos, as pessoas tendem a engajar. Pelo menos eu falo pela minha perspectiva aqui, né? Sim, sim. E é aquela coisa, né? Então, quando a gente começa a atuar como líder, é natural que a gente normalmente ouça falar muito, né, sobre liderança ali e sobre a importância da gente, vamos dizer assim, servir como uma certa forma de filtro ali para a equipe, né? Então a gente não vai passar tudo que a gente recebe para a equipe do jeito que a gente recebe. A gente Sim, tem que filtrar isso de alguma forma, que faz total sentido. Só que o problema de talvez levar isso para o extremo é que talvez você esteja sendo muito pressionado e você trata a equipe como se nada tivesse acontecendo. O que não é nada legal. Então, eu sim, achei muito legal que você trouxe justamente por isso, né? Que beleza, pessoal, vamos conversar aqui, tá acontecendo esse problema. Todo mundo tem que estar ciente disso, entender a importância daquilo e, beleza, como é que a gente consegue se organizar aqui para conseguir sim. resolver isso de alguma forma, né? Então, acho que esse lado de deixar claro para as pessoas que algo está acontecendo, para que elas entendam, talvez até alguma decisão ali que, enfim, fuja um pouco do que normalmente acontece na equipe, isso é super importante. Então, sei lá, vamos dizer que a equipe, por exemplo, ela valoriza muito testes automatizados. Pô, beleza, legal. Mas é que naquele momento, cara, tá acontecendo um bug em produção que a gente não tem tempo de criar teste. A gente só tem que resolver o problema, pelo menos a priori. Tem que botar alguma coisa em produção que funciona. Sim, Então, vamos dizer assim, o objetivo inicial não é botar teste, é resolver o problema em produção. Depois a gente coloca teste, não tem problema nenhum. A gente para fazer isso, inclusive. Mas se essa importância não for passada para a equipe, se a equipe não entender isso,
daí realmente fica difícil, né? Porque a equipe vai fazer talvez de um jeito que o líder não vai gostar, que, enfim, para aquela situação a coisa não se encaixa tão bem. Então, acho que tratar as pessoas como adulto, né, igual você comentou, acho que esse é um grande passo inicial ali para a gente garantir que tá todo mundo pelo menos entendendo qual é o problema, qual é a direção que deveria estar caminhando, ainda que nem todo mundo concorde, pelo menos todo mundo sabe para qual caminho que a gente está arrumando, e beleza, vamos lá, a gente pode eventualmente discordar, e mesmo assim vamos embora, vamos tentar fazer da melhor forma possível. Sim. Bom, acho que foi um excelente complemento, não tem muito o que falar além disso, assim, além da gente preparar o terreno, né? E tentar fazer o melhor possível e tudo mais, né? Eu achei engraçado esse ponto que você comentou dessa pressão, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, assim. A gente não pode nem, por exemplo, não usar a pressão como ferramenta de gestão, só na base da força, né? Tratar todo mundo na base né? Como se fosse um moedor de carne e, sei lá, se quebrou, troca. Também acho que não é legal. Também nem proteger demais, porque eu acho que ninguém cresce, né? Nesse cenário. Mas eu acho que é um equilíbrio mesmo, assim. Não tem muito... É complicado porque a situação por situação assim, é caso a caso, né? Então, acaba sendo um cenário que eu acho que é só trazer para, assim, não é trazer a pressão, mas é explicar a importância do jeito certo. Não tem, acho que muito mais e na dúvida, comentar além disso, sim, sabe? sim. Na dúvida não custa conversar com uma pessoa, talvez uma liderança mais sênior e tal, para, enfim, ser aconselhado ali, né, do que pode ser feito e tal. Acho que pode ser uma Sim, alternativa. sim, ninguém tem todas as respostas, né? Enfim, Sim. faz parte, né? E O que eu posso trazer, alguma coisa nesse sentido, né? O que é permitido, né? Assim, expor de informação e coisas assim, acho que ajuda a pedir uns conselhos mesmo, de sim, fato. total. E aí outro ponto que eu queria entender assim de você é, assim, ao longo da sua carreira especificamente, quais foram as piores dívidas ali que você já percebeu em relação a pessoas especificamente? Cara, eu não sei se eu conseguiria dizer de uma pessoa, assim, seria meio que de uma persona, assim, vai. Eu acho que uma amálgama de várias pessoas diferentes e tudo mais. Mas a que eu vejo mais acontecer é esse caso da pessoa não reclamar, assim. É a negligência de aperta. Bom, isso dá gancho para bastante coisa, na verdade. Vamos lá, vou tentar organizar os pensamentos aqui. O que eu vejo bastante é a negligência com o famoso herói. Acho que até já comentou algumas vezes aqui no podcast, né? Que é um comportamento onipresente, né? Só para contextualizar, que talvez quem não saiba, a cultura do herói, a melhor definição que eu já me deparei, pelo menos, é 20% das pessoas fazem 80% do trabalho. Então, sempre haverão alguns devs ou algumas devas, né? Que elas resolvem tudo. É a pessoa que apaga o incêndio, que segura a bucha sozinho, que é o arquiteto que resolve tudo sozinho e tal. Essa pessoa é a que primeiro quebra, assim. Eu já vi isso acontecer várias e várias vezes, né? E é uma questão cultural que precisa ser discutida do ponto de vista estratégico barra tático, porque você tem que distribuir melhor o trabalho. Às vezes é uma disfunção entre quantidade de seniors e quantidade de juniors que está bem desequilibrado. Enfim, tem vários motivos, mas eu acho que essa é a principal. Já aconteceu comigo, inclusive, já que, né, falando de empirismo, eu estava numa empresa, aí não vou falar os motivos, né, por razões óbvias e tal, mas eu estava numa empresa que eu percebia que existia um herói. Não era eu, até então. E essa pessoa saiu. E aí eu falei, meu Deus, quem vai ser o herói? E aí eu, de preocupação, comecei a fazer as coisas assim, eu cuidava de um time meio core, assim, que resolvia várias coisas. E aí, de repente, eu me vi naquela posição. E eu tive um burnout. Eu acordei um dia para ir trabalhar. Eu não tenho, assim, não tenho restrições de falar essa história, porque eu acho que saúde mental também precisa ser discutida, sabe? Já que a gente está falando de pessoas. Então, eu acordei para trabalhar um dia. Quando eu pensei, na época era pré-pandemia, presencial e tudo mais. Então, quando eu pensei no trajeto, só de ir até o trabalho, tinha hora para entrar, não tinha hora para sair e tudo mais. Eu comecei a ter crise de ansiedade, crise de pânico, e eu nunca tinha tido isso até então. E aí eu me dei conta que era um problema por causa de trabalho, sabe? E aí eu lembro, sei lá, eu tava pensando, pô, tem que resolver projeto X, Y, Z, absorvia várias coisas, fazia aqueles dirty fix em produção, aquelas coisas que a gente às vezes é obrigado a fazer para manter o negócio de pé. E ninguém tava olhando para isso na ocasião, né? E, poxa, eu gostava muito de trabalhar lá, eu tinha vários planos para o futuro e coisas assim, e eu me vi obrigado a sair
por causa disso. Era a minha saúde ou a empresa, e eu optei pela minha saúde. Uhum. Aí você fala, mas beleza, aí você tirou umas férias e tudo mais. Não, eu cometi vários enganos, e eu já vi alguns convidados seus comentando sobre isso também, e isso aconteceu comigo, de quando você sai dessa forma meio traumática de uma empresa, é que nem efeito rebote assim, de relacionamento. Se você termina um relacionamento e não pensa e entra em outro logo em sequência, você comete alguns erros similares. Assim. Então, eu fugi de onde eu estava, de certa forma, era o sentimento que eu tinha, e eu fui para lugares que não tinha nada a ver comigo, e aí fica a dica: procurem empresas que têm alinhamento cultural com seus valores. E não deu muito certo também. Acabei sendo demitido em pouco tempo e coisas assim, sabe? Então, eu demorei vários meses para voltar ao eixo por causa desse desequilíbrio até eu conseguir colocar minha carreira no eixo, encontrar um lugar que tivesse em alinhamento comigo e seguir. Uhum. Então, a dica é, se você está ouvindo a gente aqui, eu acho que vale sempre colocar esse disclaimer. Se você está ouvindo a gente, tem sistema, sabe, está com sintomas similares e tudo mais, procure ajuda, de verdade, sabe? Procure fazer terapia e tudo mais, não há nenhum demérito nisso. Ninguém vai te julgar, você não precisa falar para ninguém, né? Mas procure ajuda. Não fique sozinho com essa. Não gostaria de ver ninguém cometendo os enganos que eu cometi, sabe? Uhum. E até para informação, né, de quem estiver ouvindo aqui a gente, ou talvez assistindo por algum local, YouTube, enfim, outro local, eu vou colocar o link de um episódio que a gente gravou aqui no podcast exatamente sobre esse tema, tá? Então a gente traz ali duas pessoas que sofreram no burnout, a gente traz uma pessoa psicóloga ali também para a gente discutir sobre o assunto. Tá muito legal, vou colocar aqui para quem tiver interesse, enfim, pode acessar lá. Daí, eu queria Boa. até te perguntar, Adriano, o seguinte. O que a gente pode fazer do ponto de vista primeiro, né, de uma pessoa líder? O que ela pode fazer caso ela veja ali na equipe, né, alguém atuando heroicamente? O que essa pessoa líder pode fazer, primeiro? E depois, se eu sou a pessoa heroína ali, né, o que eu posso fazer para tentar sair dessa situação? Boa. Eu acho que do liderado é mais fácil. Sinceramente, assim, eu posso falar por práticas que eu já usei, assim. Então, por exemplo, se eu vejo uma pessoa que está muito em evidência, assim, não no lado negativo, tá? Mas realmente como o herói resolvendo todas as buchas, a primeira coisa que eu posso pensar como gestor é reorganizar a estrutura do trabalho, né? Eu vou usar o termo processo, mas não no sentido, né, aquele sentido que as pessoas ficam com preguiça, que acham que vai burocratizar. Mas não é. São acordos, talvez seja uma palavra melhor. Fazer acordos entre o time para dimensionar melhor a carga de trabalho. Então, talvez rediscutir uma priorização de alguma coisa, discutir a carga de trabalho de algum jeito. Você pode até não conseguir, né? Porque às vezes é uma questão cultural, mas eu acho que envolve tentar, né? Negociar com o produto, com o negócio e tudo mais. Esse é um primeiro ponto. O segundo é ter práticas de compartilhamento de conhecimento. E aí tem várias dinâmicas, katas, dojos, sei lá, brawl bags, tem várias dinâmicas que você pode usar, né? E tal, para meio que a gente forçar essa passagem de conhecimento entre as pessoas. Mas eu acho que o que está por trás, eu acho que a grande diretiva, eu diria, talvez, só para também não se estender muito nesse ponto, seria a gente a gente como gestor ter uma ideia de empoderar quem está, assim, com júniores e plenos, eu diria. Não é só o sênior ou a sênior que tem capacidade para resolver tudo. Um pleno dentro. Eu acho que a gente, como gestor, a gente consegue, às vezes, fazer esse julgamento de eu consigo colocar esse pleno ou esse júnior numa tarefa um pouquinho mais desafiadora, com um colchão assim de segurança, para caso ele cometa algum engano, se eu acompanhar essa pessoa, né, consegue ir pegando senioridade, casca, né, de resistência e tudo mais, com problemas mais complicados, assim, é o que eu tento fazer, sabe? Então, uma dinâmica que eu já testei, essa talvez não seja aplicável para todos os cenários, mas eu gostei muito de quando eu testei. A gente estava fazendo era um contexto de um novo sistema, com uma nova arquitetura, e aí eu sugeri para todo mundo dar uma solução, do júnior ao sênior. E depois a gente chegou e meio que fez um merge. Eu sabia mais ou menos, né? Caso tudo falhasse, eu tinha já um plano B de uma solução já desenhada que eu sabia que ia funcionar. Mas eu pedi meio que pra gente, cada um forçar uma solução para fazer um merge assim no final e acabou dando super certo. Óbvio que eu tinha um pouco mais de tempo para pensar nisso, mas também não foi 50 sessões, gente. Era um projeto um pouco menor, com 2 dias de discussão já resolveu, sabe? Acabou sendo uma dinâmica legal, porque uma coisa que eu percebo é meio que o paradoxo da senioridade, assim. Você não tem legitimidade da empresa para arquitetar sistemas, a não ser que você seja sênior, e você não consegue desenvolver
habilidades de arquitetura e coisas do tipo, até você chegar a sênior. Então, se você chegar a sênior, você chega sem saber arquitetura. E alguns autores, tipo Neil Ford, por exemplo, ele fala que a arquitetura não se ensina, né? Você tem que aprender na experiência, né? Então, essa foi uma forma que eu, depois que eu li isso e comecei a entender essas ideias e observar, foi uma forma que eu encontrei de forçar estagiários e júniores, por exemplo, a pensar arquitetura. E aí, a pessoa não vai saber vários conceitos e tá tudo bem, é aí que a gente entra, né? E a importância de um gestor de tecnologia ser técnico também, não basta só se preocupar com pessoas, né? Então aí você tem que explicar o que é microserviço, o que é comunicação assíncrona, o que é gRPC, sei lá, GraphQL ou qualquer outro conceito, circuit breaker, sei lá. Eu vou começar a falar um monte de conceito aqui, mas você tem que entender o que é isso para explicar isso para o liderado. Essa é a primeira parte, né? E agora, no outro sentido, se é com a gente, eu acho que envolve pedir ajuda também, sabe? Se é uma coisa que você tem controle, não tentar abraçar o mundo. Uma coisa que eu vejo muita gente com dificuldade, eu tive também, é uma questão de priorização, né? Tá cheio de clichês aqui, me desculpe, mas é aquela, se tudo é urgente, nada é urgente. Já começa aí, né? Então, é enxergar aonde você gasta tempo digamos assim, na sua agenda, né? O que está ali na sua agenda e tudo mais, se tudo aquilo é realmente necessário, né? Eu vou propor uma coisa que eu já vi um colega de profissão fazendo. Eu achei um pouco, assim, achei incrível que ele conseguiu fazer isso. Eu jamais tentaria não ter esse perfil, mas ele fez um levantamento estatístico da agenda dele durante algumas semanas e viu em termos de concentração onde ele estava gastando mais tempo. E ele falou, não, eu tenho que ajustar aqui, sei lá, vou gastar, um exemplo hipotético, vou gastar mais tempo com gestão de pessoas para diminuir, né, a dívida humana e tal. Vou gastar mais tempo com, sei lá, refinamento de arquitetura e não vou participar tanto em reuniões externas, alguma coisa do tipo. Você pode fazer isso, né? Você pode elencar o que você está gastando mais tempo e tentar diminuir. Uma frase que eu ouvi uma vez que eu gosto é usar a agenda como um superpoder, sabe? Que é uma espécie de foco, né? A gente, como gestor, tempo é muito importante. Então, será que você está gastando tempo onde realmente deveria? Né? Sei lá, será que você precisa fazer tudo o que você está realmente fazendo? E se isso não for possível, é uma questão de pedir ajuda para sua liderança direta e falar, ou por favor, né, se seja homem ou mulher, não importa, falar, por favor, gestor ou gestora, tá aqui difícil para mim, sabe? Se você tem uma cultura que não é amigável para isso, eu sinto muito, de verdade, mas eu espero que, sei lá, a gente veja progressivamente, né, essa conexão entre gestores e executivos e tudo mais melhorando ao longo do tempo, porque todos nós somos seres humanos, né? Então, é pedir ajuda mesmo e falar o que eu consigo abandonar aqui, o que eu consigo, às vezes, né, isso aqui é realmente importante, se você não tiver certeza e tal, para tentar fazer menos, sabe? Eu acho que não é só porque não necessariamente a gente precisa fazer tudo o tempo todo, ser 200% produtivo, hiper produtivo, coisa do tipo. Geralmente o resultado é burnout. Então, será que se eu fazer menos, melhor e com mais foco, eu não alcanço mais resultados, né? Aí é o clichê de sempre, né? Se tudo é urgente, nada é urgente, mas o importante, algumas poucas coisas são realmente importantes, né? E tirando isso, assim, eu vejo que muitos desses efeitos colaterais é um pouco de cultura das empresas, né? Então, se você tem uma cultura dessa, que é muito hostil, assim, não é aberta à negociação e coisas do tipo, eu tenho 2 pontos. O primeiro é se você entende todos os motivos. Eu já me deparei com culturas que eu achava que eram tóxicas e não era necessariamente isso, era simplesmente um ambiente meio rápido e tal, e só que isso era mal comunicado e parecia só mal feito. Hoje eu tenho essa percepção. E tem outras que são deliberadamente tóxicas, aí não tem o que fazer mesmo, né? Aí nesse caso não tenho muito a dizer para você, além de se você consegue lidar com isso, ok, né? Só não desça isso para os seus liderados, eu acho. Porque eles não merecem sofrer com toda essa bagunça da empresa, né? Basicamente é isso. Espero ter respondido a pergunta. Boa, boa. Inclusive, eu acho que vale a gente, em algum momento, gravar um segundo episódio só sobre esse assunto, que é um assunto bem extenso, pra gente, enfim, trazer muita história aqui, inclusive. Eu tenho vários casos para contar. Eu tô me segurando aqui, viu? Para comentar sobre cultura. Boa. Mas aí eu queria até aproveitar, né, que eu perguntei ali para você como que a gente pode fazer também do lado do liderado, porque assim, até abrindo parênteses aqui, né, para quem estiver ouvindo, assistindo a gente, esse papo aqui não surgiu do nada, né? Então, o Adriano, ele publicou fez uma publicação nesse sentido, né, de dívida humana ali, né? E muito do que eu estou trazendo aqui, inclusive, ele postou lá nessa mensagem. Eu estou tentando aprofundar em alguns pontos ali, né, que ele trouxe. Mas, enfim, fecha parênteses aqui.
E legal você trazer essa parte, vamos dizer assim, dos liderados, ou o que a gente pode chamar de contribuidores individuais, talvez, pelo seguinte, porque lá no post você chega a comentar que não é, vamos dizer assim, 100% da responsabilidade que está na mão dos gestores, né? Então não é total responsabilidade dos gestores. Também tem alguma responsabilidade do lado das pessoas quando a gente pensa nessa dívida técnica. Daí eu queria aproveitar e te Sim. perguntar, né? O que eu, como contribuidor individual, como liderado ali, posso fazer para ajudar a reduzir essa dívida técnica? E aqui eu não estou falando só de heroísmo, mas estou falando de todo tipo de dívida técnica, em geral, assim, vamos dizer. Eu acho que a solução para muitas coisas é se importar, né? Sendo bem sincero. Aí você fala, pô, mas essa é fácil. Mas eu acho que sabe? Se você é um liderado e você vê um problema desse, eu acho que envolve ter mais ou menos o seguinte entendimento. Se você se importa realmente, né, com o seu time e até com o bem-estar do seu gestor, eu sei que às vezes é difícil, tá, gente? Que principalmente em algumas dinâmicas é meio injusto, né? As dinâmicas de poder envolvidas e coisas do tipo. Mas se você se importa e quer melhorar o ambiente, tem que ter o seguinte entendimento, até um pouco de realismo, eu diria assim. Seu gestor não tem poder para mudar tudo. Tenha certeza disso. Ele tem capacidade de fazer grandes mudanças e tal, às vezes no seu time e tal. Tem um dado que eu gosto bastante, Edu, que é o seguinte, eu vi uma pesquisa uma vez, eu posso pegar aqui a fonte certinho para não ficar solto, né, para vocês, mas perguntaram assim, qual que é o impacto do seu gestor na sua saúde mental? Aí compararam com terapeuta, cônjuge e vários outros profissionais, médicos e tudo mais. O gestor foi o primeiro, foi 60%. Foi mais até que o terapeuta e o cônjuge. Assim, então, se você é gestor e está ouvindo a gente, saiba que assim, você tem mais impacto na saúde mental das pessoas que o cônjuge delas, que o terapeuta delas, sabe? Isso é muito importante. Enfim, e se você é liderado, a gente sabe que o gestor tem, né, tem esse impacto na sua saúde mental. Mas ao mesmo tempo, ele ou ela não é um super-herói, é uma super-heroína. Então, é saber que tem limitações na atuação dele, tem limitações até em quem a pessoa é, eu diria. Eu não sei fazer tudo, você não sabe fazer tudo, né? Nem todo mundo é perfeito. Então, a gente é bom em algumas coisas e ruim em outras. Então, se você não dizer, a pessoa não vai adivinhar. Por melhor que você seja, às vezes você tem one-on-ones frequentes, tem uma boa conexão, tem uma boa abertura e tudo mais, mas a pessoa às vezes não consegue adivinhar o que você está passando. Então é conversar mesmo, assim, conversar, criar uma conexão e ver, perguntar, enfim, como que você consegue ajudar e coisas assim, e também não fazer parte não ser parte do problema, sabe? Se você vê uma pressão descendo de uma forma torta, assim, você não precisa não responsabilizar o coleguinha, que eu falei, aquele extremo do espectro de não, tá tudo bem e tal, né, pôneis coloridos e aquela coisa toda, também não é correto, mas também não é aquela assim, eu tô com o meu problema, se vira aí, e aí fica pressionando um colega ou alguma coisa do tipo para resolver. Então, acho que é o mesmo nível de maturidade que a gente, né, que eu comentando aqui que um gestor pode ter, eu acho que um contribuidor individual também pode ter. Ele pode tentar mudar, engajar o time, sabe, participar das coisas de team building, coisas similares, né, não largar a mão, né. De novo, isso se você se importa, né? Se você não se importa, não tem muito o que fazer. E aí é participar, mas não culpar bem o gestor, assim. Às vezes a pessoa pode ter sua parcela de responsabilidade, mas ela não é responsável por todos os problemas da empresa. Às vezes ela é uma vítima. Vítima talvez não seja um bom termo aqui, mas ela também faz parte de uma engrenagem, né, que tem problemas às vezes que vem de cima e tudo mais, que ela não consegue mudar, ela está tentando, ela está dando o seu melhor, acho que é ter um pouco de empatia pelo gestor também, né? Às vezes é complicado você falar para um liderado que tem coisas que você não consegue mudar e que você também tá super pistola com aquilo e tudo mais, e não dá para resolver. Eu fico triste, como pessoa, assim, eu fico triste porque eu gostaria de resolver, né? Às vezes são, sei lá, pessoas que você tem uma conexão que você gosta, que você quer ver crescer e tal, e não tem como resolver, sabe? Então é um pouco disso, assim, ter também expectativas realistas, eu diria. E fazer sua parte, sabe? Não ser parte do problema também, Sim, né? sim. Enfim. Eu curto muito, assim, quando você fala dessa questão da pessoa, de fato, se importar, né? Porque, assim, existe, vamos dizer, é fácil da pessoa se conformar de que não é ela quem toma as decisões, então não existe nada que ela possa fazer. É fácil cair nessa armadilha. Sim.
Agora, Aí larga a mão de vez, né? Aí Aí, fala, mas assim, deixa pra não lá. custa nada. Eu já fiz isso diversas vezes, né? De, pô, eu ver algum colega que não tá legal, que não gostou de uma decisão, ficou muito chateado, pô, beleza, chama, vamos conversar sobre o assunto. Talvez eu não tome decisão, mas, pô, eu posso talvez ajudar essa pessoa a conversar com outra pessoa, para expor isso, eu posso puxar minha liderança para conversar melhor com a gente, para entender melhor aquela situação, ver se tem como contornar, se não Sim, tem, enfim. Acho que tomar essa iniciativa de correr atrás, tentar fazer alguma coisa em relação àquilo, o que der para fazer, já é uma grande atitude, né, que a pessoa pode tomar. Isso, inclusive, para mim, mostra muito o quanto que ela tem de potencial para assumir uma posição de liderança um dia, né? Porque ela está fazendo um negócio onde ela não é sim, obrigada, onde ela está fazendo, vamos dizer assim, para ajudar a equipe de fato, que é o que uma liderança deveria estar fazendo. Então, pô, por que no futuro essa pessoa não pode se tornar líder, sabe? Então, acho que sim. são atitudes excelentes, assim, para quem tá querendo entender o que é uma posição de liderança. Começar fazendo isso, acho que é por aí, né? Esse é um excelente começo. Eu resumiria em 2 pontos, para ser sincero. Qual que é a diferença entre por exemplo, de cabeça, assim, de pensamento, né, de mentalidade, entre um liderado e um gestor, por exemplo? São 2 coisas. A primeira é se importar e a segunda é pensamento sistêmico. Esse é um assunto também muito extenso. A gente, como profissional de TI, eu tive um gestor que falava bastante disso e tudo mais, eu levo para minha vida. Assim, a gente, como profissional de TI, a gente tem facilidade para enxergar sistemas, né? Porque a gente, basicamente, é nosso ganha-pão e tudo mais. Então a gente enxerga o impacto de algumas das nossas ações mais facilmente que algumas outras áreas, porque não exercita, mas não significa que as pessoas não possam aprender. Então, enxergar como a empresa como um sistema, e aí entra no link que a gente comentou de cultura e tudo mais, eu acho que é muito importante. Então, você enxergar que a empresa opera com, por exemplo, fatores externos que influenciam na operação, seja um investidor, seja um concorrente, coisas do tipo, que desce uma pressão para o diretor, que ele desce para o seu manager, que desce para você, que é coordenador, que desce para o liderado e tudo mais, ajuda um pouco a você talvez não levar tanto para o lado pessoal algumas coisas e entender que é um mecanismo, né? É óbvio que é tudo capitalismo, o capitalismo tem vários problemas e tudo mais, e a gente às vezes não concorda com várias do sistema de incentivos ali envolvidos, né? Mas entender, eu acho que esses mecanismos em ação, e aí, gente, eu só consegui encontrar respostas na economia, tá? Não foi tanto em áreas de gestão e tudo mais, mas de como alguns sistemas de incentivos funcionam, como isso impacta a cultura e como isso impacta você, é, me ajudou. Mas tem uma frase que eu gosto que também fala assim: conhecer o fenômeno não o torna imune a ele. Então, entender isso me ajudou bastante a, sabe, desencanar de algumas coisas e tal, e tentar lidar com isso da melhor forma. Mas, assim, algumas coisas realmente não tem solução e tá tudo bem também, sabe? Não acho que a gente tem que deixar de lutar por uma empresa melhor, por um mundo melhor, mas algumas coisas não vão ter solução e tá tudo bem. Mas o conformismo que a gente comentou também do outro lado, né? Aquele conformismo de, não é problema meu, deixa tudo pra lá, eu quero que tudo se exploda, também acho que também não é saudável, sabe? Então, é um meio termo aí nesse caso. Total, total. E vou até aproveitar que você mencionou aí, né, sobre sistemas de incentivo e tal. Eu queria ouvir um pouquinho do teu histórico como um todo, assim, quais foram ali, talvez, os piores sistemas, enfim, de incentivo que você viu, assim, nos lugares onde você trabalhou. Talvez que você tenha até ouvido de outras pessoas ali, né? Só para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente ter noção e talvez até empatizar e entender, putz, eu estou passando por isso aqui acontece exatamente isso. Não sabia que era tão ruim assim. Bom, o que eu vou descrever e o que está descrito em literatura de engenharia de software é quase a mesma coisa, eu acho. Que é aquele sistema de incentivo, vamos trabalhar mais horas para entregar. É, esse é clássico, né? É assim, a gente tem. Que, às vezes, se você está passando por isso, de novo, eu sinto muito, mas tenta enxergar como um mecanismo agora. Eu acho que vai ajudar. Então pensa assim, a empresa ela não se importa com qualidade, ela não se importa com engenharia de software porque acha que é perda de tempo. Beleza. Aí você tá lá tentando vender a importância de testes de unidade, coisas similares. E aí não é ouvido, não é ouvida, beleza. Aí você começa a fazer seu trabalho, poxa, vamos lá, entrega feature, aquela fábrica de software, não por consultoria, mas né, só fábrica de feature e tudo mais, e começa a negligenciar a dívida técnica. Aí beleza, aí cresce, 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 aí se torna insustentável, porque todo o sistema de incentivos era entregar a qualquer custo, né? Às vezes até com o uso de pressão, que eu comentei que é um anti-pattern, né? E aí, beleza. Aí demora pra caramba agora que o sistema já tá todo mal feito, mal estruturado e tudo mais, demora pra caramba,
E aí, qual que é o sistema de incentivos? Porque a única resposta que as pessoas, geralmente as empresas, elas costumam ter vícios de comportamento, né? Coloca mais gente ou trabalha mais horas. Ou aperta o chicote, né? Mais pressão. E aí vai indo de uma forma até que, assim, fica insustentável. Então, é um pouco disso, assim. Uhum. Então, sistema de incentivos, cultura e coisas do tipo são coisas muito relacionadas, que é meio que a forma de fazer, né? E eu gosto de uma definição de cultura que eu acho que explica um pouco, só para amarrar todos os conceitos, que é a seguinte: pelo menos a definição que eu achei mais satisfatória, assim. A cultura da empresa nada mais é do que os founders, né, quem que fundou a empresa, quem tomou as primeiras decisões, são comportamentos que eles fizeram e funcionaram naquele momento. Só que isso se tornou uma verdade, né? E ninguém questiona mais. A agilidade chama isso de cargo coach, às vezes também, né? Da história do. Só para um pequeno parênteses aqui, para né, contextualizar todo mundo. Tinha uma ilha, acho que era no Pacífico, na época da Segunda Guerra, que recebeu alguns carregamentos lá de aviões e tal, de suprimentos, e era uma ilha de nativos e tudo mais. E eles começaram a receber o suprimento por um acidente, acho que foi, e aí veio roupa, remédio, essas coisas. E os nativos começaram a venerar o deus lá do céu e tudo mais, porque caía o suprimento esperando, assim, porque como eles não sabiam a causa, eles só repetiam aquele comportamento. E cultura de empresa é isso. Então são comportamentos que funcionaram no começo, que não necessariamente se aplicam hoje, mas as pessoas continuam repetindo por inércia, por uma questão de efeito social e tudo mais. Você não quer ser a pessoa que vai contra o grupo, né? E aí acaba gerando, repetindo esses sistemas de incentivos que são tão danosos. A solução para isso é a gente, como líder, refletir. É estudar, é procurar outros métodos, é tentar fazer diferente e não só repetir. Mas falo por experiência própria também. Mesmo sendo um líder, se você entrar numa empresa em que a cultura não tem nada a ver com você, você vai ser expelido. Então é tipo a metáfora de um organismo aqui que se entra alguém muito fora da cultura é como se fosse um vírus e os anticorpos entram em ação e expulsam esse vírus do organismo. Então aí volta no ponto que eu comentei antes. Para você não sofrer com essas questões de cultura, procure uma que tenha aderência aos seus valores. E aí você consegue fazer pequenas mudanças ou até grandes mudanças, mas dentro de um conjunto de valores que são meio que imutáveis, porque, como eu te falei, você não vai mudar a cabeça dos founders. E mesmo que você mude, talvez a empresa já opere de uma forma tão viciada que mesmo se o founder mudar a cabeça e tudo mais, né, os diretores mudarem e tudo mais, a cultura não muda. Uhum. Né? Porque é tanta gente que apenas um punhado de diretores não vai conseguir fazer essa mudança. Eu, pelo menos, nunca vi, até em literatura e tudo mais, algum caso que era assim, é uma cultura muito fixa, aí trocou todo o corpo de diretores, trocou o CEO de uma vez, eu acho que se fizer isso a empresa quebra, e aí trocou todo mundo de uma vez para mudar a cultura. Dizem por aí que existe essa possibilidade, sabe? Eu acho que, honestamente, é a única forma que seria realmente de mudar uma cultura de forma impactante. Mas, colocando a coisa em perspectiva, não existe cultura 100% boa e nem 100% ruim, né? Então, se alguma empresa faz algum comportamento que você acha errado, já funcionou para eles em algum motivo. Eu acho que esse foi o que a maturidade e um pouco da experiência me trouxe. É ter aquele sentimento amargo de tipo, eu entendi, sabe? Eu entendi que tem alguns comportamentos que já funcionaram no passado, mas, assim, ok, mas não precisa repetir, sabe? Eles são danosos hoje em dia. Comando e controle, por exemplo. Esse é assunto que também dá outro pano para manga. Eu entendo comando e controle em algumas situações, mas eu discordo, assim, grandemente. Assim. Enfim, só para espero ter respondido a pergunta também. Sim, e você contando aí, né, sobre essa questão de trabalhar mais horas e tal, por um acaso eu trabalhei numa empresa que não só a gente, vamos dizer assim, era avaliado por trabalhar mais horas, mas a gente também era bonificado por isso, né? Então, um dos pontos ali na avaliação era o quanto a gente se esforçou em relação a horas. Então, naturalmente, as pessoas tendiam a ficar mais horas, porque elas iam ser Exato. avaliadas diretamente em relação àquilo, iam ser bonificadas com dinheiro, inclusive, baseado naquilo também, né? Obviamente, tinham outros critérios ali, mas esse era um deles, né? Então, quando a gente fala ali de a pessoa poder ser bonificada por fazer alguma coisa ou penalizada por fazer alguma coisa, tudo isso incentiva a pessoa a fazer uma coisa ou outra, né? E assim, até pela minha experiência, por mais que a gente pense ali em bons incentivos, é muito importante tomar cuidado, porque em alguma situação aquele incentivo que parecia bom talvez não seja tão bom assim. Então, vamos dizer, vou dar um exemplo bem básico aqui para deixar mais claro, né, para todo mundo. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira, enfim, que a equipe crie mais testes automatizados.
Daí eu falo, pô, beleza, então, pessoal, nesse quarter agora, o nosso objetivo aqui é aumentar a cobertura de testes em tanto. Aí o pessoal vai lá, cria teste automatizado e tal, mas talvez por fazer isso, pode ser que o pessoal fique tão focado nisso que deixe de entregar algumas tarefas, por conta de estar muito focado em teste Sim. automatizado, o que não é legal. Então, eu comecei com uma ideia boa, vamos dizer assim, mas ela acabou se desenrolando para ser algo ruim. Então, é muito importante a gente Sim. parar e refletir muito bem e analisar ao longo do tempo, inclusive, se aquele incentivo que a gente está dando, se ele está sendo bom, se ele não está sendo, se ele está trazendo, vamos dizer assim, resolvendo uma dívida humana, talvez criando outra, enfim, é importante parar e Sim. pensar e analisar isso, enfim, com o tempo aí. Esse é um caso perfeito, assim, que às vezes, assim, a área que estuda sistema de incentivos é a economia, então recomendo que quem tiver interesse vá um pouco atrás e tal. E tem até um caso clássico da literatura que eu gostaria de comentar, assim, que é totalmente fora de tecnologia, mas ele exemplifica bem como isso pode ser distorcido. Teve uma. Tem juízo de valor aqui. Na Inglaterra imperialista, quando ela colonizava a Índia, eles fizeram um sistema de incentivos para pagar por rato morto, que era um problema de saúde pública e tudo mais. Só que eles pagavam pelo rato morto. O que as pessoas começaram a fazer? Criar ratos. Né? É porque você tá premiando um comportamento danoso, né? Cara, isso poderia ser feito de diversas outras formas. Isso tem esse exemplo, tem exemplo em políticas públicas, por exemplo. Você vai fazer uma política pública de incentivo a um determinado setor. Se isso não for bem feito, você vai gerar distorções na economia que um setor que não deveria ser competitivo acaba sendo. Por causa disso, se você tira esse incentivo, não para em pé. Tipo, indústria automobilística, por exemplo, que tem esse problema crônico, sabe? Então, assim, eu não tenho uma resposta para isso porque depende de cada sistema, depende de cada incentivo, mas a única dica que eu dou é estar atento ou atenta, né? Então, se você criou uma regrinha ali que as pessoas vão fazer aquilo, tenta, é que nem a gente como profissional de tecnologia tenta pensar em segurança, é uma coisa que às vezes eu já trabalhei com alguns antifraudes e tal, eu sempre falo pro meu time, pensa como um bandido. Sabe? Esse assim, o único segredo a única dica que eu dou para quem trabalha com antifraude é pensa como um bandido. Não é pensar em como a melhor técnica, isso ajuda, ok, isso é nosso arroz com feijão, né? Obrigação do dia a dia. Mas se você pensar como um bandido, você vai ver como o seu sistema é falho e como ele pode ser explorado, né? Então, na hora de pensar no sistema de incentivos também, a primeira coisa que você pode pensar não é torcer contra, é pensar em como aquilo pode ser usado para o mal e aí tentar neutralizar isso de alguma forma. Eu juro que eu gostaria de dar uma resposta melhor. Talvez daqui a alguns anos, se a gente tivesse a conversa de novo, eu tenha uma resposta mais embasada na academia, sei lá, na ciência e tal. Mas por enquanto eu não tenho. Assim, é tentar quebrar o sistema, né? Pensem como um hacker mesmo, tentar quebrar o sistema e ver o que a gente consegue fazer, assim, de melhor, assim. Acho que né, nem todo mundo tem todas as respostas e tá tudo bem. Uhum. Juro que eu gostaria de ter dado uma resposta melhor para essa. E, cara, tem muita história em relação a isso. Então, por exemplo, já ouvi uma onde as pessoas passaram a ser penalizadas pela quantidade de bugs que colocavam em produção. Aí o que elas passaram a fazer? Sim. Colocar menos coisas em produção, porque a chance de ter bug era menor. O que, obviamente, é um Exato. resultado muito ruim. É que nem você premiar por linhas de código, sei lá, quanto mais linhas você escreve, você é premiado. É um sistema de incentivo super ingênuo hoje em dia, né? Mas isso já foi verdade na década de 90. Né? Tem casos na literatura de engenharia de software que era assim. As pessoas passam a fazer funções mais verbosas e tudo mais. Enfim. Esse é um assunto que dá outro podcast. Quais seriam, assim, que sistemas de incentivos que daria pra gente fazer, né? Com quais métricas e eu preciso me aprofundar um pouco, mas aí fica a dica para quem quiser se aprofundar, o melhor método que eu vi até agora é um que chama DevX, que ele é a junção meio que do Dora Metrics, com as questões de DevOps e tudo mais, com o Space também, que é um framework de métricas, só que eu acho o Space muito complicado, eu nem me aprofundei porque eu já desisti, e o DevX ele meio que simplificou algumas coisas, juntou de várias coisas e fornecer um conjunto de métricas para a gente pensar nesses sistemas de incentivos, né? Mas ainda assim, eu acho que está longe de ser a solução ideal. Então, gostaria até de jogar para sua comunidade aí de ouvintes para gerar discussões nesse sentido, porque eu estou procurando sobre isso e ainda não encontrei uma solução satisfatória, sabe? Então somos dois. Mas para continuar aqui, para a gente, enfim, tentar abordar um outro ângulo ali, queria entender assim de você, como é que eu, como gestor, por exemplo, consigo saber o tamanho do buraco que eu estou me metendo ali na equipe em relação à dívida humana, né? Então,
Pode ser que a gente tenha uma dívida muito pequenininha, pode ser que a gente tenha uma dívida muito grande. Como é que eu consigo entender o tamanho disso daí? Cara, eu acho que é se importar, de novo, assim, tem que se importar a ponto de você fazer um one-on-one com as pessoas, criar uma conexão genuína com elas e criar relações de confiança. Eu sei que parece meio enterprise, assim, mas não tem jeito. Porque se eu não confio em você, né, eu como liderado não confio em você como gestor, eu não vou me abrir. Né? Então, se eu não vou me abrir, eu não vou falar as dívidas, né? O que me estão me devendo, digamos assim, né? Para usar uma metáfora aqui. Então, eu não vou falar. Então, assim como uma equipe de alta performance, ele requer confiança como pilar, que é o argumento do livro Os Cinco Desafios das Equipes, né? Que é da pirâmide lá da confiança, do Patrick Lencioni e tudo mais. Eu acho que isso se aplica também à dívida humana também. Eu comento isso no artigo da dívida humana, sabe? Sem confiança entre líder e liderado, nada vai. Né? E aí entra em vários outros pontos, assim, a confiança acho que é o mais óbvio, mas existem estruturas além do poder do líder, eu acho, de mudar, que atrapalham isso. Então, entra, por exemplo, o tamanho do time. Eu sou líder de 40 pessoas. Eu já vi convidados seus também comentando isso, né? Se você é líder de 40, 50 pessoas, você não é líder de ninguém, né? Se vocês quiserem um pouquinho de nerdice acadêmica e tal, eu acho que a melhor explicação para isso é o número de Dunbar, que é mencionado no Topologies e tudo mais, que veio de um antropólogo que chama Robin Dunbar, que ele fala que a gente só consegue ter relações de confiança com 5 pessoas. Né? É uma relação secundária 15, de uma meio que terciária 50 e de um agrupamento de humanos 150. O que eu interpreto do número de Dunbar? Os times, primeiro escalão, assim, né? Tipo, líder squad, assim, né? Teria que ser até 10 pessoas estourando, assim, porque senão as relações de comunicação também ficam muito difíceis. Para um time maior, uma tribo e tal, 15, aí alguma coisa assim, 50. Para uma diretoria de uma empresa muito grande, teria que ter no máximo 150 pessoas. Pensa 150 pessoas nesse caso como uma pessoa que você conhece de vista e tem uma opinião sobre ela. Sabe? Seria mais ou menos, né, daí que veio essas ideias. Então, se você tem uma diretoria com 300 pessoas, mano, não tem como, sabe? Impossível, assim. Então, eu já vi algumas empresas que, sei lá, a diretoria tem 30. Pô, eu acho incrível. Acho que fica um pouco caro pensando em gestão de pessoas, né? Você manter um diretor para 30 pessoas, dependendo do tamanho da empresa. Mas eu acho que se paga, porque tá todo mundo próximo, né? As ideias do diretor não estão tão longe, ele não parece um ser ali no Olimpo que tem 7 camadas de gestão até você chegar nas ideias, né, direto da fonte, digamos assim. Então, eu gosto do número de Dunbar e eu gosto sempre de mencioná-lo por causa de um pouco disso. Ele ajuda a diminuir essa percepção, sabe? Então, apesar de não ser responsabilidade do gestor controlar o tamanho do time dele, mas é uma coisa que a gente pode olhar. Então, tamanho do time influencia, quantidade de horas trabalhadas e tal. Se conseguir dar uma trabalhada nisso, a confiança tende a surgir e aí você consegue atuar de fato nas causas da dívida humana. É quase assim, aquela coisa de resolve o seu problema que você resolve dos outros. Aquele negócio com um avião, né? Coloque a máscara de oxigênio no adulto e depois você salva a criança. Né? Eu não estou falando que liderados são crianças, gente, pelo amor de Deus, mas só para aproveitar a metáfora aqui. Então, você meio que cuida, né, do seu bem-estar primeiro, não de uma forma egoísta, pelo amor de Deus, e quero deixar isso bem claro. Você cuida do seu bem-estar, você trabalha a sua carga horária, a sua agenda, que nem a gente já comentou. Com você em equilíbrio, você consegue ajudar o time. Né? Agora, se você tentar se desgastar pelo time, vai todo mundo pro buraco, por mais bem intencionado que você seja. Então, é meio que trabalhar esperto e não necessariamente trabalhar duro. Né? Isso é meio complicado e a gente aprende as duras penas, né? Total, total. E eu até queria puxar uma pergunta também, né? Porque assim, nosso episódio aqui foi sobre como que a gente lida com dívida humana ali e tal. E apesar de a gente até falou sobre isso um pouco mais cedo, né? Não é 100% da responsabilidade que está na mão dos gestores, mas ainda assim gestores têm uma influência muito grande em relação à dívida humana ali. Daí eu queria entender, assim, muito o seu ponto de vista do que vamos dizer assim, a definição de um bom gestor, de uma pessoa que é boa gestora ali. O que é, na sua visão, essa definição? Como é que você consegue definir isso? Boa. Pergunta fácil, assim. Você colocou numa. Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é se importar. De verdade, assim. É impossível você ser um gestor de pessoas bom sem se importar genuinamente com pessoas. Certo? Aí você fala assim, quem pode estar ouvindo aí faz um exercício aí de reforma íntima, de pensar sozinho aí, e fala assim, poxa, eu sou gestor e não me importo com pessoas. Esse é o primeiro ponto.
Se você não trabalhar suas crenças sobre gestão de pessoas, você nunca vai ser um bom gestor, na minha opinião. Então, até às vezes eu costumo dar mentoria gratuita, né? Até as pessoas vêm me perguntar assim: ah, como que eu faço para ser gestor? Eu falo, você se importa com pessoas? Ah, mais ou menos. Então, vai para terapia. Sabe? Juro pra você, a melhor coisa para você ser um bom gestor é você cuidar de você mesmo, pensar suas crenças, se você se importa genuinamente com pessoas, que se você tenha essa questão de humildade, de saber que um liderado ele não é um instrumento, né, que para você atingir seus objetivos, né, pessoas não são escadas, né, é uma pessoa que você tem que, ela tem vontades, ela tem desejos, ela tem expectativas e você tem que lidar com tudo isso, né, é o que eu comentei do human work. Isso também é trabalho de um gestor, não é só a gestão de entrega, né, a gestão de entrega faz parte, faz parte você ser meio que aquele cão de guarda, assim, só para usar uma metáfora infeliz aqui, que vai ser responsável por controlar várias coisas para que a entrega saia. Sim, você é remunerado para isso, mas não use as pessoas como escada, né? Como instrumento para isso. Então, é se importar, trabalhar suas próprias crenças, né? De você não, enfim, de não querer humilhar as pessoas, de esse tipo de coisa, e entender que os seres humanos são seres humanos com vontades e tal, e que você precisa tratá-los como tal. E eu acho que a partir daí a gente começar a conversar. Tendo isso, já é um ponto em direção a isso, mas não é garantia. Sem isso, com certeza não rola, né? E aí, um bom gestor, assim, é o que eu consigo dizer hoje, assim, de tentar ser o melhor ser humano possível, sem papo de coach picareta, assim. Existem coaches válidos e tal, que tem um método e tudo mais, eu mesmo já fiz e recomendo. Mas sem tentar também ir pro clichê barato, né, e tal. Mas eu acho que é isso, assim. É se importar genuinamente, sabe? E aí, com base nisso, a gente consegue começar a conversar. Senão, sem isso não tem como, assim. Então, Boa. eu não consigo já, tá? Se você tá me ouvindo e você não se importa com pessoas e consegue ser um gestor e se acha um bom gestor, cara, eu gostaria de entender como você consegue, assim, ou, né, seja homem ou mulher, enfim, porque eu realmente não consigo entender. Uhum. Né? Mas aí é assunto pra, também dá um assunto para manga também e tudo mais. Vamos ver se alguém se manifesta, né? Vai ser interessante isso acontecer, inclusive. Acho que é um Mas, papo ó, legal. eu sou um pouco nerd dessas questões de gestão e tudo mais, né? Eu comento até para todo mundo que vem interagir comigo. Eu acho curioso o seguinte: não tem meio que um padrão, mas aí você vai olhar pesquisas sérias. Aí, se alguém tiver curiosidade, Projeto Aristóteles, que foi uma pesquisa do Google, né? Se você vai olhar como aquilo foi feito e os padrões de comportamento que surgiram, foi mais ou menos nessa linha, né? De se importar, de ser o líder como um timoeiro, assim, né? Um capitão de um navio que dá a direção, que respeita, que tem empatia, coisas do tipo. E assim, foi uma pesquisa. Tudo bem que tem a questão, é a cultura do Google, não se aplica à minha empresa. Ok. Mas assim, foi uma pesquisa feita com muita gente, cruzou vários dados e tudo mais. Eu acho que é um bom dado, sabe? Você não precisa, só porque é o Google, levar isso, né? Ferro e fogo e tudo mais. A gente também tem que valorizar as nossas próprias empresas também. Mas eu acho que isso é um bom indicativo, sabe? Eu pesquiso sobre isso há bastante tempo, assim. E esses foram os padrões de comportamento que sempre emergem, sabe? Assim como que para dev gana técnica, curiosidade, colaboração e tudo mais, né? Então, assim, eu não tenho uma única resposta, mas são sempre os mesmos comportamentos, assim. Então, Sim. seria algo nessa linha. É bem comum, realmente. E para finalizar aqui, eu queria te pedir a recomendação de um livro que pode ajudar, né, quem está ouvindo, assistindo a gente, a entender um pouco mais, né, desse mundo de vida humana ali, e como é que ela consegue lidar com isso, né? Obviamente não precisa ser um livro sobre o assunto, até porque eu nem sei se existe, mas pode ser Sim, um livro que ajude a pessoa a navegar um pouco nesse mar. tá. Bom, eu tenho vários assim complementares sobre dívida humana. Eu nunca vi nenhum, até porque não veio de um livro esse conceito, né? Foi de um artigo do Anna Blomstrom. Mas eu acho que o que eu tenho receio até de recomendar. Eu já estou antecipando. Pode ser chato, mas a ideia é muito boa. Juntando cultura e tudo mais que eu comentei e tal, um livro que eu gosto muito é o A Quinta Disciplina. É um livro sobre pensamento sistêmico. Já adianto, ele é chato, o viés dele é de administração, mas eu acho que justamente por isso que líderes de tecnologia deviam lê-lo, Uhum. né? Porque ele ajuda, ele até dá alguns exemplos de
estruturas que você pode criar e tal, de, assim, tentar uma tentativa de catalogar sistemas corporativos, mas eu acho que entender a ideia é mais importante do que decorar os detalhes, né? Para mim foi basicamente mudou assim minha percepção fortemente você enxergar tudo como um sistema de incentivos e sistemas interconectados e tal, e não somente o sistema lá na linguagem de programação que você está fazendo. Então ajuda até, sendo bem sincero, a ser um brasileiro menos infeliz. Sendo bem sincero, por quê? Eu consigo entender que tem um governo, tem tributos, tem todo esse ecossistema que o país opera em cima e que a gente às vezes não atinge o grau de felicidade e prosperidade que a gente quer por alguns, independente da razão política, tá, gente? Mas existe todo um sistema que a gente tem que lidar com ele. Talvez torná-lo mais, sei lá, eficiente, pode ser. Destruí-lo completamente, fazer de novo, pode ser também. Enfim, não sei. Mas existe um sistema e a gente tem que lidar com ele. Eu sou parte dele, você é parte dele, e não existe alguém fora do sistema, né? Então, pelo menos enquanto você vive em cidades e coisas assim, sei lá, se você viver como um ermitão no meio de uma cabana, né, autossuficiente, sei lá, não sei se aplicaria para esses casos. Mas eu acho que é esse, sabe? A quinta disciplina do Robert Senge. Eu tenho um resumo também, eu escrevi 2 artigos sobre isso no meu blog lá no Medium. Se o pessoal quiser, talvez a minha linguagem seja mais amigável que a do livro, eu posso colocar aí nos comentários também do post, Pô, na descrição do acho que post vai ser bem do interessante podcast. adicionar aqui também, né, para quem tiver curiosidade, entrar mais ali no tema. É um assunto muito legal, esse pensamento sistêmico e tal. Mas enfim, eu queria agradecer, Adriano, pela tua presença aqui. Foi muito legal esse papo, fluiu muito bem aqui. Cara, um abraço para você e a gente se vê por aí. Se quiser passar tua mensagem aqui final pro pessoal que tá ouvindo, enfim, fica à vontade. Cara, genuinamente, assim, cuide-se, de certa forma, né? Cuide da sua saúde mental, que aí você consegue cuidar das outras pessoas para líderes. E para liderados é tentar entender mais assim os sistemas envolvidos e tal, para você não ter a expectativa que o líder vai salvar a sua vida. Ele é importante, né? Mas é tentar olhar as coisas um pouco em perspectiva também. E serve também, cuide da sua saúde mental também. Eu acho que vale sempre reforçar esse ponto. E para a gente melhorar como nação, sociedade, empresa, sei lá, se importar com as pessoas. Acho que não tem como fugir disso, de verdade. Eu sei que eu pareço repetitivo, mas não tem como fugir disso. Boa, boa. Então, muito obrigado, Adriano. A gente se vê por aí, cara. Um abraço e até mais. Obrigado, Edu. Até mais. Falou.